A última semana foi extremamente turbulenta no cenário geopolítico, com toda essa história dos Estados Unidos querer tomar o território da Groenlândia para eles. Os mercados se abalaram bastante ao longo da semana, mas nesse momento, enquanto eu gravo o vídeo, a questão parece já ter se resolvido, ou pelo menos se acalmado, e os mercados já tiveram uma boa recuperação desde então. Mas o que mais importa é que no meio de toda essa turbulência, o mercado nos deu sinais importantes de algo que a gente já vinha falando há bastante tempo aqui nesse canal, que é o que? O fim da era do dólar, certo? E agora a discussão é quem que vai ser a nova moeda de reserva mundial. E nesse vídeo a gente vai discutir sobre isso e, é claro, onde que o Bitcoin entra em toda essa história e como que isso impacta os seus investimentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa like aí que o vídeo de hoje tá muito fera. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar entendendo um pouco aí do que foi essa briga aí dos Estados Unidos com a Groenlândia, o que aconteceu essa semana e por que os mercados ficaram tão abalados. A gente não vai aprofundar muito nos pormenores do conflito, é mais para a gente conseguir trazer para o nosso lado e falar sobre o impacto financeiro, certo? Então, no começo da semana, o presidente Donald Trump anunciou que para os Estados Unidos era uma questão de segurança nacional que eles precisavam adquirir o território da Groenlândia. Que não ia ter conversa, eles precisavam do território, bateu o pé no chão, ofereceu para comprar o território da Groenlândia, eles não aceitaram, obviamente. Houve comentários sobre possivelmente usar força militar, começou um baita de um burburinho, e aí, né, o que o Trump fez? Ele fez o que ele tem gostado de fazer muito recentemente, que é jogar tarifas para a Groenlândia e para a Dinamarca, né? A Dinamarca é a dona do território da Groenlândia. E os dois países, mais os seus aliados europeus, não gostaram nada disso e retalharam também com tarifas de volta para os Estados Unidos. Então, quando isso aconteceu, essa questão das tarifas, todo esse conflito, o que vai ser disso? Os mercados reagiram negativamente e vários ativos caíram. Desde então, houve um acordo ali do Trump com o presidente da OTAN. Parece que eles vão ceder alguns territórios para ele montar bases militares. Ele não vai adquirir o país, mas parece que a coisa já se resolveu, já esfriou. Os mercados deram uma recuperada. Porém, em meio a essa turbulência, eles nos deram sinais muito importantes de algo que a gente já vem falando faz tempo aqui nesse canal, que é o quê? O fim da era do dólar, a corrida das pessoas, dos investimentos na América, certo? Então, iniciou-se um Sell America Trade. Então, isto é vender América, como coloca traduzido aqui na notícia. E neste dia, né, o dólar americano e também os seus títulos do Tesouro, né, então a dívida pública dos Estados Unidos, despencaram em preço, o que não é comum em momentos turbulentos, né? O que a teoria clássica diria, o que acontecia normalmente em tempos antigos é o que? Você correr para ativos seguros, que seria o que? Títulos do governo americano em sua maioria, ou títulos do seu país, você correr para o dinheiro fiat, certo? Mas dessa vez não foi o que aconteceu, o dólar despencou, os títulos despencaram, o ouro disparou, né? Então as pessoas correram para quê? Para um ativo de valor, um ativo escasso, um ativo que não é controlado por governo, que não é inflacionário, que não tem toda essa oscilação de questões políticas, e também começaram a vender outros ativos americanos. Não foram só os títulos e o dólar, tá? Então, se a gente observar alguns gráficos aqui, começando pelo SPX, que seria o índice do SP500, as 500 maiores empresas da bolsa norte-americana, você pode ver que no dia 20, né, quando estava rolando todo esse burburinho, ela caiu bastante, então as pessoas correram da bolsa americana. No gráfico da Nasdaq, que seria as ações de tecnologia, o que tem estado muito quente lá também, houve uma grande queda, então as pessoas também correram de ações de tecnologia. Os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, né, então a dívida pública com data de 10 anos, deu uma disparada no yield, né? Então a disparada no yield significaria uma queda no valor do título, né? Se o yield aumenta, o título está perdendo valor. E você viu o ouro, né, disparando nesse cenário. Então tivemos um momento de incerteza, né? Questão de tarifas, o mercado ficou preocupado, ações caíram, bolsa com tecnologia caiu, o título dos Estados Unidos caiu, e o ouro se beneficiou, as pessoas correram para uma reserva de valor, certo? E onde que o Bitcoin entra no meio disso? Bom, teoricamente, o Bitcoin deveria se posicionar como uma reserva de valor, né, se você olhar para os fundamentos do ativo, porém ele atuou mais como um ativo de risco, as pessoas correram ainda do Bitcoin, por mais que
ele tenha várias características parecidas com o ouro, né? Se você observar escassez, o ouro ele é tão poderoso, né, nesses momentos, ele é uma reserva de valor, porque não tem nenhum governo, ninguém que controla a impressão de ouro, você tem que extrair da terra, né? Então ele é bem escasso. A quantidade de ouro, do supply de ouro mundial, ela aumenta mais ou menos de 1 a 2% ao ano, mas é algo controlado, você tem uma oferta limitada. E o Bitcoin? Cara, o Bitcoin é mais escasso ainda, tá? Então ele tem uma oferta fixa de 21 milhões de unidades e nunca vai existir mais, ninguém pode imprimir mais. Então nesse aspecto, o Bitcoin eu diria que ele é até melhor do que o ouro como uma reserva de valor. Se você olhar portabilidade e custódia, né? Então você levar para lá e para cá, guardar o seu ouro, cara, é difícil de você guardar ouro. Vai fazer o quê? Vai esconder debaixo da cama? Se alguém entrar na sua casa e roubar, você vai deixar num cofre no banco? E se o banco falir? E se eles cobrarem uma taxa muito cara para você deixar ali? Se você quiser viajar, fugir do país com um monte de ouro, cara, é complicado, entendeu? Portabilidade e custódia do ouro é muito complicado. Agora pro Bitcoin é muito fácil, né? Porque é digital, você leva para onde você quiser do mundo, qualquer lugar que você consiga acessar a internet, você tem acesso aos seus Bitcoins. Então, eu também vejo o Bitcoin como superior ao ouro nesse quesito. Quesito do confisco, cara, também, cara. Como é que vão confiscar o seu Bitcoin se você faz autocustódia, se você tá em outro lugar do mundo, cara? É muito mais complicado do que o ouro, né? O ouro, o cara vem na sua casa, toma o seu ouro, ou deu uma loucura no governo ali, eles falam, não, o ouro da galera pode congelar, vamos confiscar. Essas coisas acontecem, né? Collor, há um tempo atrás, congelou todos os reais do pessoal. Então, o Bitcoin, ele tem várias propriedades que eu vejo como superior até do que o ouro, no quesito reserva de valor, ou um safe haven asset. Porém, né? O ouro tem a história de ser a primeira moeda, a primeira forma de dinheiro que a gente teve, né? Uma das primeiras, pelo menos. E, cara, ao longo de toda a história ele se manteve consolidado, sempre foi visto como uma reserva de valor ou algo seguro para você guardar o seu capital. Então, essa confiabilidade que o ouro tem de muitos anos já de mercado, o Bitcoin ainda não tem, ainda está em consolidação, ainda está em construção. Então a gente está trabalhando nisso, né? Bitcoin, pô, não tem nem 20 anos que essa tecnologia surgiu. Ainda tem muita gente que nem entende como que o Bitcoin funciona. Países, governos, instituições, mas todo mundo está começando a aprender, entender e cada vez mais ele ser visto como de fato ele é uma reserva de valor, certo? Então, se a gente observar alguns gráficos, você vai ver que essa não é uma tendência de agora, né? Das pessoas estarem fugindo do dólar, fugindo do tesouro americano, para correr para o ouro, para correr para a reserva de valor. Esse gráfico aqui nos mostra que desde 2015 a gente consegue ver, né, as reservas internacionais que estavam em dólar, né, em títulos do governo americano aqui em cima, caíram de aproximadamente 35% para 25%, né, então a queda de mais de 10% nos últimos anos. E as reservas de ouro de 2015 para cá subiram de aproximadamente 10% para quase 25%. Então mais de 10% de um aumento em reservas de ouro e substituição de títulos, tá? Não só os títulos do governo americano, mas títulos de outros governos, se você observar também, e dinheiro fiat de modo geral, né? Então reservas em dólar, 60%, hoje estão em 44%. Reservas em euro, cara, basicamente flat, mas vem caindo de um tempo para cá, né? Ien, libra esterlina, o mundo, ele não quer mais o dinheiro fiat. Os bancos centrais, as reservas internacionais não estão mais alocando majoritariamente no dinheiro fiat, nos títulos. Eles estão indo para onde? Eles estão indo para o ouro. E por quê? Porque o dinheiro fiat, né? Primeiro que a questão dos Estados Unidos tem toda essa turbulência que, cara, vira e mexe, é confusão ali, é sanção aqui, é guerra ali, é tarifa aqui, e ninguém gosta dessa incerteza, mas também ele vem perdendo seu valor, né, o dinheiro fiat, há muito tempo. A questão da inflação é um problema muito sério. O dólar hoje já perdeu mais de 90% do seu poder de compra, cara. Olha esse gráfico aqui, de 1900 para cá, cara, ele perdeu absurdo o seu poder de compra. Não é só o dólar. Se você olhar o real, a situação não é muito diferente. De 94 para cá, ele já perdeu mais de 85% do seu poder de compra, fora as várias outras moedas que a gente teve antes, né, que perderam 100% do seu poder de compra, simplesmente fracassaram completamente. E isso daí é uma tendência para todas as moedas, para todo o dinheiro fiat. Mas isso não acontece desde sempre, tá? Antigamente, o dinheiro fiat, os títulos do governo, eram vistos como segurança. Por quê? Porque existia uma certa administração minimamente confiável ali, né? Eles não imprimiam tanto dinheiro de forma tão absurda. Se você olhar o dólar, por exemplo, desde que ele foi criado em
1.700 e bolinha para cá, a inflação, né, a gente está olhando o CPI Index, a inflação, então, de fato, a desvalorização do dinheiro, ela vinha muito estável, subia um pouquinho aqui, descia um pouquinho ali, tinham períodos deflacionários, então era muito confiável ao longo de toda essa época você deixar o seu dinheiro em dólar, você deixar o seu dinheiro em título, ele não ia ir perdendo valor ao longo do tempo. Porém, ó, quando a gente começa a entrar em 1900, né, a coisa começa a mudar. Por quê? Primeira e Segunda Guerra se imprimiu muito dinheiro para financiar as guerras, então houve muita inflação. A coisa começou a ficar pior ali depois da Segunda Guerra. Em 71, Nixon, né, o presidente da época dos Estados Unidos, tirou o dólar do padrão ouro. O que significa isso? Antes, o dólar ele deveria ter um lastro no ouro. Então, para cada dólar emitido, deveria existir, né, uma graminha, uma moeda, enfim, o quanto fosse de ouro. E aí você tem um controle da habilidade do governo de quanto dinheiro ele pode imprimir. Porém, ali, esse controle ele foi encerrado, falou, não precisa mais ter convertibilidade, pode imprimir o quanto de dólar que for. E aí o que acontece com a inflação? Ó, desde então, uma disparada absurda. Em 2019, 2020, 2021, a gente viu, né, para eles, em reação à pandemia, eles imprimindo, cara, trilhões e trilhões de dólares. Foram mais de 5 trilhões de dólares impressos ao longo da pandemia, e isso causa, né, essa desvalorização enorme que a gente está vendo no dinheiro fiat. Então, o fato é, as pessoas não, né, necessariamente, mas algumas sim, mas os governos, os bancos centrais estão começando a perceber que o dinheiro fiat não é mais tão interessante, né? Que se você ficar em título, em dinheiro fiat, eventualmente você vai perder o seu dinheiro, o seu poder de compra para a inflação, e eles estão correndo para o ouro. E é aí que eu acho que o Bitcoin ganha muito com isso também, tá? Por mais que, como eu falei anteriormente, ele ainda não seja 100% visto como uma reserva de valor consolidada, já construída, pô, ele não tem nem 20 anos, as propriedades dele, por serem muito parecidas e até melhores que a do ouro, ao longo do tempo, conforme essa consolidação for aumentando, a adoção for aumentando, as pessoas entenderem mais, verem que o Bitcoin é seguro, resolvermos questões como, por exemplo, o medo da computação quântica, eu acho que o Bitcoin ele se beneficia e muito neste mundo futuro, né? Até porque se você observar a diferença que o Bitcoin tem para alcançar o ouro, né, que seriam esses anos ainda para ele se consolidar, cara, só para chegar no tamanho de mercado do ouro, seriam 20 vezes aproximadamente a valorização do Bitcoin, né? Hoje o tamanho de mercado do Bitcoin está em 1,8 trilhões, o do ouro em 33,5 trilhões, então para ele alcançar o ouro a gente ainda teria muitas pernadas aí de valorização para o Bitcoin, certo? E agora então, já que a gente colocou aí, né, o Bitcoin como uma alternativa para o ouro, a nova reserva de valor, que ele está se consolidando, vamos falar um pouco sobre essa consolidação, sobre a adoção em massa, o que tem rolado nos últimos anos aí, né, nos últimos tempos. Então, diversos países já têm reservas em Bitcoin, Estados Unidos, China e Reino Unido. Foram Bitcoins que vieram de apreensão, mas eles têm, eles seguram, eles não estão vendendo. A gente tem países como a Ucrânia em situação de guerra, cara, não sei, comprar um pouco de Bitcoin. El Salvador foi um dos primeiros países, né? Se não, na verdade foi o primeiro a adotar o Bitcoin como uma moeda nacional ali, né? Uma reserva de valor. E desde então começaram a comprar. Se você observar aqui, cara, todos os dias El Salvador vem acumulando, vem comprando os Bitcoins. Mais ou menos um Bitcoin por dia. Emirados Árabes, falamos sobre isso ano passado, compraram aí, né? Uma boa quantidade em Bitcoin, $500 milhões. O Butão é uma história muito interessante, eles nunca compraram Bitcoin, o que eles fizeram? Eles pegaram a energia ociosa das hidrelétricas do país, colocaram para minerar Bitcoin e já acumularam mais de $500 milhão em Bitcoin. Um paísinho pequeno lá no Sudeste Asiático, cara, monstruoso. Coreia do Norte, aí são os hackers da Coreia, não compactuo. Mas enfim, vocês podem ver que vários países já estão adotando, assim como foi discussão em El Salvador, eles adotaram essa política e foi um sucesso da reserva estratégica de Bitcoin. É uma política em outros países também. Você pode ver que na Venezuela a gente já tem aí, né, uma líder da oposição, Corina Machado, que está propondo usar o Bitcoin como reserva nacional. Ao longo do último ano a gente trouxe diversos países, candidatos, conversas, projetos de leis sobre essa questão do Bitcoin. Hoje é algo já discutido nacionalmente, globalmente aí, né? Sobre a adoção do Bitcoin
no quesito governamental. Tá apenas começando, mas está indo aos poucos, né? Se você olhar no quesito estadual também, cara, a gente teve aí no ano passado o Texas como sendo o primeiro estado norte-americano a investir em Bitcoin. Eles fizeram investimento de mais de 5 milhões de dólares em Bitcoin. É pouco, né? Apenas um começo, mas você tem que considerar que o Texas é a 7ª maior economia do mundo, tá? Então o Texas é gigantesco em questão de capital, né? De produção, e seria algo maior até do que a Itália comprar Bitcoin, por exemplo, porque é uma economia maior do que a Itália, tá? E não é só o Texas, a gente tem outros estados, como por exemplo New Hampshire, Arizona e vários outros que estão estudando também, né, essas possibilidades aí, ó. Arizona, Ohio, Dakota do Sul, Massachusetts, vários deles têm projetos de leis diferentes, em diferentes estágios de análise da comissão, mas que também pretendem construir essas reservas de Bitcoin, certo? Tem país que não está comprando, mas está aprovando ETF, como por exemplo aconteceu na Coreia do Sul, Gana acabou de legalizar, e globalmente, né, a gente vê essa tendência de cada vez mais as pessoas aceitarem e adotarem o Bitcoin. Então, para mim, é uma tendência que só tende a aumentar daqui para frente, tá? Não só no quesito governamental, estadual, mas também no quesito institucional. Institucional a gente está falando o quê? De grandes empresas, né? Então, olha esse gráfico que mostra, né, a adoção institucional, a demanda, né, institucional para o Bitcoin em relação ao novo supply de Bitcoins, quantos Bitcoins são minerados, né, a cada ano. Então, cara, antes era uma demanda mais humilde ali, né, mais modesta, 2021, 22, cara, foi até negativo, 23, mas 2024 e 25 foi o ano do institucional. Por quê? Porque teve ETF, teve a eleição do Trump, legitimação do Bitcoin, de cripto como um mercado verídico, né? E a demanda institucional foi gigantesca, né? Bem maior do que o supply. Em 2026 a gente já largou bem também, né? Bem maior do que o supply aqui. E é uma demanda que vem crescendo e ela vem constante. Se vocês quiserem dar uma observada depois nesse site aqui, eu sempre trago para vocês, bitcointreasuries.net. Ele mostra, né, aí as principais empresas que têm exposição em Bitcoin. E hoje, se você somar todas aí, já tem mais de 1.130.000 Bitcoins na mão, né, de grandes empresas. Isso daí, para você ter uma noção, é mais de 5% de todo o supply, certo? Aqui embaixo eles mostram até alguns dados mais detalhados, né? Então, 1.130.000, como eu falei, em empresas públicas, em empresas privadas, né, não listadas em bolsas, 288 mil, governos, somando todos, 647 mil, no ETF, 1,5 milhões em Bitcoin. Então, essa demanda nova aqui, cara, está absorvendo boa parte dos novos Bitcoins e eu acho que ela está só começando e só vai crescer, certo? E não é só questão da compra também no meio institucional, eles também trazem a adoção por meio de outras formas, né? Por exemplo, no dia 4 de janeiro de 2026, né, desse ano, o Walmart, um dos maiores varejistas do planeta, anunciou que vai começar a aceitar pagamentos em Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Cara, é gigantesco o Walmart começar a aceitar pagamentos em Bitcoin, certo? Se você olhar, o Bank of America está oficialmente recomendando uma alocação de 1 a 4% para os seus clientes, né, os seus wealth clients, então a galera que tem muita grana, em Bitcoin. Isso daqui nunca aconteceu, um banco recomendar para os seus clientes de alto nível uma alocação de 1 a 4% de Bitcoin. E eu acho que isso daqui vai começar a virar uma regra, um padrão, entende? Cada vez mais, todo grande investidor, toda grande empresa, todo grande governo, grande país, vai ter que ter pelo menos uma alocação de 1 a 4 a 5% em Bitcoin, certo? Eu acho que é extremamente importante. Então, como vocês podem ver, a gente está ainda muito no começo da curva de adoção. O Bitcoin não é visto que nem o ouro como uma reserva absoluta de valor. Nesses momentos, né, de mercado, a gente consegue ter essas provas do que está acontecendo. Então, a bolsa sofreu, a Nasdaq sofreu, os títulos sofreram, o Bitcoin sofreu, foi visto como investimento de risco enquanto o ouro estava crescendo. Mas o Bitcoin ele ainda está no começo desse movimento. E se ele continuar se provando uma rede segura, uma rede consolidada, a adoção continuar crescendo, cara, o potencial disso aqui é gigantesco. Muito maior do que, por exemplo, se você investisse no ouro, certo? Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas o Bitcoin,
ele ainda é muito volátil, é muito arriscado, eu não quero investir. Claro, se você está com um olhar para os próximos 3 a 6 meses, o Bitcoin é volátil, ele não vai te garantir retornos, cara, é um negócio arriscado, de fato. Mas se você tiver uma visão de longo prazo, é uma tendência a adoção continuar aumentando e ele continuar se consolidando como uma reserva de valor. E além do que, a volatilidade ela vai ficando cada vez menor ao longo do tempo, né? Então aqui deve estar atrás do meu nome, mas eu estou com o Bitcoin Volatility Index, né? E vocês podem ver que no começo, cara, é um ativo extremamente volátil. 2017, quem viveu aí 2019, 2020, muito volátil. Mas desde 2022, o último grande bear market que a gente teve, a volatilidade ela vem caindo, tá? E por quê? Porque a gente tem, né, esses grandes players adotando, o mercado se torna cada vez maior. Ele chegou a passar dos 2 trilhões, né, no ano passado, de dólares, e vai se tornando cada vez um mercado menos volátil. Eu não vejo mais acontecendo quedas de 70%, 80% no Bitcoin. Cara, 50% é possível? Tudo é possível. Mas quedas tão enormes assim eu já não vejo mais acontecendo. E para mim, no longo prazo, é um investimento extremamente interessante, né? Ainda mais se você olhar essa relação, comparação com o ouro, né? Então, o Bitcoin aqui, esse gráfico está nos mostrando que ele está muito barato em comparação ao ouro, estamos abaixo aqui do múltiplo de Mayer e a gente tem mais de 20 vezes para alcançar o tamanho de mercado do ouro, né? Quando chegar lá, talvez o ouro esteja até maior, mas enfim, para mim o Bitcoin ele não deveria ser posicionado aqui como um ativo de risco e sim como uma reserva de valor, mas claro, a gente tem chão ainda para caminhar e chegar lá, certo? Então eu encerro esse vídeo, pessoal, com essa frase aqui de Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, que ele fala o seguinte: talvez faça sentido você comprar um pouco, construir alguma exposição só para caso ele realmente catches on, né? Então ele realmente vire o que ele nasceu para virar, vire algo gigantesco, talvez a nova reserva mundial aí, né? No longo prazo, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente está trazendo essas atualizações, esses vídeos para vocês toda semana aqui no canal do MB. E se você ainda não tem a sua conta no mercado Bitcoin, link na descrição para você começar com o pé direito em uma plataforma segura e na maior plataforma de investimentos digitais de toda a América Latina, certo? Grande abraço, fico por aqui, até uma próxima e valeu!